vou gravar um pouco do Mundial de Free Fire. Gente. Cala a boca. Não precisa reclamar. Queda 1, rapaziada. Vamos ver quem dá o buia. Heitor. Comenta pra quem vocês estão torcendo. Fluxo, Loud, Corinthians, Vasco ou PEN? Heitor. Comentam e deixa o dislike. E deixa o like. Heitor. Fala pro pessoal deixar o like. Gente, deixa o like pra ele ganhar um canal de 100 mil inscritos. E se inscreve no Canal. E aperte o sininho da notificação. Ó, já sabe até falar. Será que o Bach tá jogando? Acho que o Bach. Bach. Brother,